Passaremos agora então a estudar a responsabilidade tributária. Bons estudos! No artigo 128 do Código Tributário Nacional, nós temos a disposição geral relativamente à responsabilidade tributária, estabelecendo que a lei, né, pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Veja, então, só a lei é que pode atribuir a responsabilidade do crédito tributário a uma terceira pessoa. Não é uma terceira pessoa qualquer, uma terceira pessoa que tenha um vínculo, um elo de ligação com a situação que envolve o fato gerador da respectiva obrigação tributária. E a lei pode estabelecer essa responsabilidade de maneira a transferir a obrigação do contribuinte para este terceiro denominado responsável tributário ou atribuir a este terceiro em caráter supletivo, subsidiário, o cumprimento da obrigação. Vejam, quando nós temos a subsidiariedade ou supletividade, primeiro temos que cobrar do contribuinte, esgotadas as forças do contribuinte, aí depois há o redirecionamento da cobrança contra o responsável tributário, ok? O Código Tributário Nacional, ele divide o tema de responsabilidade em três tópicos, três seções: responsabilidade dos sucessores, responsabilidade de terceiros e responsabilidade por infrações. A partir de agora, então, vamos tratar de responsabilidade dos sucessores. E o artigo 129 estabelece que o disposto nesta seção aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição, à data dos atos nela mencionados e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data. Ou seja, tratando-se de sucessão tributária, o sucessor responde pelos créditos tributários que já foram constituídos, portanto já foram lançados, aqueles que estão sendo objeto de constituição, de lançamento, e aos que venham a ser constituídos, lançados posteriormente, desde que relativamente aos atos realizados, né, até a referida data da sucessão. Quando falamos em responsabilidade dos sucessores, o Código Tributário Nacional ele tem dispositivos tratando da sucessão imobiliária, sucessão de bens móveis, sucessão empresarial e sucessão causa-mortes. Vamos tratar então de cada uma dessas situações a partir de agora. No artigo 130 do Código Tributário Nacional, nós temos o dispositivo que trata da sucessão imobiliária. E ali diz que os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas de prestação de serviços referente a tais bens ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Ou seja, o adquirente do bem imóvel passa a ser o responsável a uma transferência daqueles tributos relativos ao bem imóvel para o adquirente, salvo quando conste do título a prova de sua quitação, ou seja, se foi apresentada a certidão negativa de débitos, ok? Já o parágrafo único estabelece que no caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço, ou seja, quem arremata um determinado imóvel
recebe este imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus, sendo que os tributos devidos relativamente àquele bem imóvel são quitados a partir do valor entregue a título de arrematação. No artigo 131 do Código Tributário Nacional, nós temos o dispositivo que trata da sucessão de bens móveis e sucessão causa-mortes. No artigo 131, inciso 1, nós temos então a sucessão de bens móveis. Diz ali que são pessoalmente responsáveis o adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Já no artigo 131, incisos 2 e 3, se refere à sucessão causa-mortes. Vejam que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo falecido até a data da partilha ou adjudicação, isto é, pelos tributos gerados antes da morte do sucedido e bem assim daqueles gerados após o falecimento até a data da partilha ou adjudicação, na forma prevista então no artigo 131, inciso 3. Aquele que é cônjuge, meeiro, herdeiro ou legatário, portanto sucessor, passa a ser responsabilizado pessoalmente pelos tributos devidos pelo falecido até a data da sua morte, e bem assim aqueles gerados durante a administração do espólio, obviamente se não foram quitados pelo espólio, sendo limitada essa responsabilização até o valor que lhe coube pela sucessão, na forma do artigo 131, inciso 2 do CTN. O artigo 132 do Código Tributário Nacional trata da sucessão empresarial e prevê que a pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Neste dispositivo, devemos ter como se estivesse inserido ali também o Instituto da Cisão, que veio a ser reconhecido apenas através da Lei das S.A.s de 1976. O parágrafo único prevê que o disposto nesse artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio, sobre a mesma ou outra razão social ou sobre firma individual. O artigo 133 do CTN, ainda tratando de sucessão empresarial, prevê que a pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração sobre a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato. E aí estabelece no inciso 1 que essa responsabilidade do adquirente será integral, integralmente, se o adquirente cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. E no inciso 2, a responsabilidade será de forma subsidiária, porque ali diz subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses a contar da data da alienação nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Então vejam que no inciso 1 existe a transferência desta obrigação para o adquirente. E já no inciso 2 nós temos a subsidiariedade. O adquirente passa a ser responsável de maneira subsidiária, ou seja, primeiro tem que esgotar as forças do alienante para depois haver o redirecionamento da cobrança contra o adquirente. No parágrafo 1º deste artigo 133 do Código Tributário Nacional, nós temos que o disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial em processo de falência e de filial ou unidade produtiva isolada em processo de recuperação judicial. Mas o parágrafo 2º
estabelece que não se aplica o disposto no parágrafo 1º deste artigo quando o adquirente for. Veja, então, nesta situação do parágrafo 2º, haverá a responsabilidade por sucessão. Quando for o adquirente, mesmo que a alienação seja judicial, mas o adquirente for sócio da sociedade falida em recuperação judicial ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial. Se for parente em linha reta ou colateral até o 4º grau, consanguíneo ou afim do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios. Ou, se for alguém, então, identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial, com o objetivo de fraudar a sucessão tributária. O parágrafo 3º apenas estabelece que, em processo de falência, o produto da alienação judicial de empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo da falência pelo prazo de 1 ano, contado da data de alienação, somente podendo ser utilizado para pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário. O artigo 134 do Código Tributário Nacional trata da responsabilidade de terceiros. Há um rol de pessoas que têm o dever de agir, evitando que não se cobre, então, o tributo devido. Havendo omissão por parte destas pessoas, elas passam a ser responsabilizadas pelo tributo devido por terceiros. É o que estabelece esse artigo 134. E vejam, o artigo 134 do CTN diz assim: nos casos da impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis, né, os pais pelos tributos devidos por seus filhos menores, os tutores e curadores pelos tributos devidos pelos seus tutelados ou curatelados, os administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por estes, o inventariante pelos tributos devidos pelo espólio, o síndico e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário, embora o Instituto da Concordata não exista mais, os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão do seu ofício, os sócios no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Parágrafo único. O disposto nesse artigo só se aplica em matéria de penalidades as de caráter moratório. Vejam que esse artigo 134 trata de uma responsabilização do tipo subsidiária ou supletiva, porque exige primeiro que se cobre do contribuinte. Sendo impossível cobrar do contribuinte, aí haverá o redirecionamento da cobrança em relação a este terceiro colocado na posição de responsável. Ainda tratando de responsabilidade de terceiros, o artigo 130 do CTN prevê uma responsabilização pessoal pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, as pessoas referidas no artigo anterior, que é o 134, os mandatários prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, estas pessoas passam a ser responsáveis pessoais, ou seja, com seu patrimônio pessoal, ok? Se realizarem atos com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos. O artigo 136 do Código Tributário Nacional já se refere à responsabilidade por infrações e prevê que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Então vejam que a regra geral relativamente à responsabilização por infrações é de uma responsabilização do tipo objetiva, sem se perquirir quanto ao aspecto envolvendo culpabilidade, o aspecto subjetivo
da intenção, do querer praticar o ato infracional. O artigo 137 do Código Tributário Nacional prevê que a responsabilidade é pessoal ao agente quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular da administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito. Quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar, e no inciso 3, quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico das pessoas referidas no artigo 134 contra aquelas por quem respondem, dos mandatários prepostos ou empregados contra seus mandantes, preponentes ou empregadores, e dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado contra estas. Então vejam que a responsabilidade por infrações é pessoal ao agente. Isso significa que é ele que responde por aquela infração. A penalidade é exclusiva, é pessoal dele, não se transfere para outrem. O artigo 138 do Código Tributário Nacional trata da denúncia espontânea. Diz que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa quando o montante do tributo dependa de apuração. Parágrafo único diz que não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Então vejo que o Instituto da Denúncia Espontânea possibilita que o contribuinte se confesse a infração cometida, fazendo o pagamento do tributo acompanhado dos juros, livrando-se das penalidades, desde que seja realizado este ato antes de qualquer início de procedimento de fiscalização.